Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Douglas Garcia e sempre estou atualizando, repassando as últimas informações do Grêmio. Nesse conteúdo, eu quero estar conversando sobre o Elias, atacante que começou bem a temporada, mas que infelizmente não deu certo e o Grêmio resolveu liberar esse atleta ao futebol dos Estados Unidos. Acredito que sobre essa saída você conhece, você já sabe, mas eu quero repassar outros detalhes nesse conteúdo que talvez seja bacana você saber. E outra situação que vamos abordar nesse vídeo é a possível chegada do Pedro Rocha. Pedro Rocha, atacante, ex-Grêmio, campeão da Copa do Brasil, identificação com o clube, está livre no mercado. E veja só, uma saída e uma possibilidade de chegada. Elias deixando o Grêmio e Pedro Rocha sendo especulado para retornar ao tricolor gaúcho. Eu vou rodar a vinheta e já volto com mais detalhes para você, torcedor. Bom, pessoal, a respeito de colaborações, eu prometo ser curto. Por favor, eu peço a sua ajuda. Inscreva-se no canal, não custa nada, é de graça. Se junte à nação tricolor. Clique no botão de fazer parte dessa nação. Inscreva-se no canal. Beleza? Outra situação, deixe o like no vídeo. Ajuda muito. Aumenta o alcance do canal para mais torcedores gremistas apaixonados por essa camisa. E claro, ative o sininho das notificações, ok? Agora vamos prosseguir com o conteúdo e eu quero começar conversando com você, torcedor, a respeito do Elias. E a respeito do Elias, nesse momento eu quero citar algumas informações particulares e depois alguns detalhes sobre a negociação que o Grêmio fez. A respeito das informações particulares, vamos à idade. O Elias tem 21 anos. Então veja só, é um atleta jovem, pode evoluir taticamente e tecnicamente. Sobre o seu contrato, o Grêmio renovou o seu vínculo recentemente, até 2024. Sobre o momento, sobre a sua carreira, ele começou bem a temporada, foi artilheiro do Gauchão, em muitas ocasiões titular, e nesse momento ainda é o vice-artilheiro do Grêmio com 7 gols, mas bem atrás do Diego com 15. Porém, é um atleta que é valorizado no futebol dos Estados Unidos, e por isso o Grêmio conseguiu um bom negócio, que agora eu quero repassar os detalhes para você, torcedor gremista. E a respeito desses detalhes, a direção gremista não se desfez do atleta. A direção gremista emprestou o Elias ao Red Bull. Bom, em mais específico, ao New York Red Bull, que hoje é o 4º colocado do campeonato. Então é um time bem estruturado, aonde o Elias pode mostrar a sua qualidade e quem sabe no futuro retornar ao Grêmio. A respeito dos detalhes, o Grêmio emprestou até o final de 2022. Ele vai ficar em torno de 5 meses nos Estados Unidos. Vai atuar nesse mês, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois, em janeiro, se apresenta novamente com a camisa do Grêmio. Mas é claro, o Grêmio colocou também uma cláusula de compra. Quem sabe se nesses 5 meses o Elias joga bem, se destaca e o Red Bull tem interesse na sua compra, o Grêmio já colocou a sua cláusula de venda em definitivo. E esse valor está na casa de 8 bilhões de reais. Bom, o Grêmio estipulou 1,5 milhões de dólares, que é mais ou menos 7,8, 7,9 milhões de reais, ok? Então, retomando, o Grêmio emprestou o Elias ao New York Red Bull, 4º colocado da MLS, por 160 mil dólares, mais ou menos 850 mil reais até o final de 2022. Caso o time dos Estados Unidos tenha interesse na sua compra, 1,5 milhão é a multa rescisória, a cláusula de venda, que é basicamente 8 milhões de reais. Beleza? Vamos agora analisar o contexto dessa negociação. O Elias
Começou muito bem a temporada, titular em algumas ocasiões e artilheiro do Gauchão, mas depois perdeu oportunidades, não agarrou 100% as oportunidades que recebeu, errou alguns gols inacreditáveis e por isso recebeu várias críticas, principalmente da imprensa e também da torcida. Então a direção gremista resolveu negociar o garoto para ver se dá uma acalmada no ânimo e quem sabe lá ele consegue mostrar o seu futebol e depois, com mais confiança, retornar ao Grêmio. Sobre a situação de centroavante, o Grêmio tinha 4 centroavantes no seu elenco: Diego Souza, Elias, Ricardinho e Elkson. O Ricardinho já deixou o Grêmio, foi emprestado ao Dragão, ao Atlético Goianiense, que por sinal está muito bem. Conseguiu até uma vitória inexplicável em cima do Nacional em casa na Sul-Americana. Então a tendência é que o Ricardinho permaneça no Atlético Goianiense após o final do seu contrato de empréstimo. O Elias, emprestado também, permaneceu apenas Diego Souza e Elkson. Elkson que está retornando de lesão. Então veja só, olha como a direção gremista precisa contratar um centroavante, precisa investir nesse setor. Beleza, pessoal? E uma possibilidade é o Pedro Rocha, que eu quero citar mais detalhes agora, nesse exato momento. E a respeito do Pedro Rocha, nós estamos conversando sobre um atacante de 27 anos que tem identificação com o clube e que nesse momento está sem contrato, está sem vínculo e poderia ser emprestado ao Grêmio. Como assim? Está sem vínculo a nenhum time, mas poderia ser emprestado ao Grêmio? Bom, eu já vou explicar. Vamos retomar aqui uma situação. De 4 centroavantes, hoje o Grêmio só pode contar com 2, Diego Souza e Elkson. 2 centroavantes em decadência e que são propícios a lesões. Então, obviamente, a direção gremista precisa olhar nesse mercado uma solução para o ataque. Uma possibilidade de contratação viável é o nome de Pedro Rocha. Como assim, Douglas? Livre no mercado, sem clube, mas seria emprestado. Bom, ele tem vínculo com o Spartak Moscou, time russo, mas já foi citado que ele não será utilizado. O Pedro Rocha não vai vestir a camisa do Spartak Moscou, ponto final. O clube russo já divulgou isso, está procurando um novo clube. Seu empresário está oferecendo o Pedro Rocha a vários times. E veja só, o mercado brasileiro é sim uma das possibilidades. O Grêmio, em 2016/2017, negociou Pedro Rocha ao Spartak Moscou por 12 milhões. Vamos contextualizar. Beleza, o Grêmio negociou ele ao futebol russo. Chegou lá com uma grande contratação, não rendeu o que era esperado. Então o time russo emprestou ele ao Cruzeiro. E naquele momento, ele já estava sendo citado no Grêmio. Teve até mesmo a possibilidade de voltar para o Grêmio ou o Cruzeiro. E o atleta, em conjunto com o seu empresário, preferiu vestir a camisa do Cruzeiro. Ok, fez uma boa temporada com a camisa do Cruzeiro, se destacou. Mas o Cruzeiro, como estava quebrado, não conseguiu exercer a função de compra, a cláusula de compra do Pedro Rocha. Então ele retornou ao Spartak Moscou e o time russo negociou por empréstimo ao Flamengo. No Flamengo, não recebeu muitas oportunidades por questões físicas, se lesionou. Então o Flamengo não contratou, ele retornou ao Spartak Moscou. Ano passado, ele foi oferecido ao tricolor gaúcho, esteve por um fio de fechar o seu retorno. Até mesmo a Rádio Grenal cravou que já era certo o retorno do Pedro Rocha, por 2 motivos. O Pedro Rocha havia aceitado o salário que o Grêmio havia oferecido e a direção como um todo tinha interesse. Porém, Felipão barrou essa contratação. Então, por esse motivo, por esse fio, que entre aspas é o Felipão, ele não voltou ano passado. Bom, com essa negativa, o seu empresário ofereceu ao Atlético Paranaense e lá ele fechou o negócio. Pedro Rocha chegou ao Atlético Paranaense com grande expectativa,
sofreu algumas lesões, depois que retornou de lesão e que estaria à disposição, olha só que coincidência, Felipão como treinador do Atlético Paranaense. Obviamente, não colocou o Pedro Rocha para jogar. Então vamos ser sinceros, um atacante que não joga, que não recebe oportunidade, não vai balançar as redes. Se não balança as redes, não se destaca. Para você ter uma noção, o Pedro Rocha atuou em 6 jogos e balançou as redes uma vez. Então não deu certo com a camisa do Atlético Paranaense. Não fez mais do que 60% dos jogos como titular. Então o Atlético não foi obrigado a exercer a função de compra e o Pedro Rocha retornou ao Spartak Moscou. E agora, nesse momento, ele está livre no mercado. E o seu empresário está oferecendo a times brasileiros, a times dos Estados Unidos e também mercados alternativos. Bom, pessoal, vamos analisar. No Grêmio, o Pedro Rocha deu certo. No Spartak Moscou, não. No Cruzeiro, deitou e rolou. Deu certo no Cruzeiro. No Flamengo, não deu certo, por motivos físicos. No Atlético Paranaense, começou muito bem. 6 jogos, 1 gol. Depois sofreu uma lesão simples, que não era uma lesão grave, mas infelizmente ele pegou o Felipão como treinador. E aí acabou as oportunidades para ele. Agora é um ponto de interrogação. Claro, cada torcedor tem sua opinião. Deixo aberto aqui os comentários. É uma possibilidade, é um nome viável. Eu tenho certeza que se o Grêmio quiser essa contratação, o Grêmio consegue fechar. Beleza, pessoal? Precisamos de um atacante e o Pedro Rocha é versátil. Pode jogar centralizado e também pode atuar pelo lado. Beleza? Agradeço a presença, forte abraço e fui!